Hebreus capítulo 11, verso 30. Diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Oremos. Ó Deus, que bênção podermos juntos adorar o Teu nome e cultuá-lo. Fazermos isso como igreja. Que bênção, ó Pai, que privilégio é podermos abrir a Tua palavra e termos um tempo para meditar nela, sermos conduzidos pelo Teu Espírito, trazendo luz à mensagem do Senhor. E eu imploro para que nada, circunstância alguma, esteja impedindo, Pai, o nosso entendimento da Tua palavra, mas que o Senhor mesmo opere nesse tempo e nos dê alegria na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Existem tantas coisas aqui dentro desse texto, tantos detalhes. E nós temos percebido isso na carta aos Hebreus, no capítulo 11, esse conjunto que é conhecido como uma galeria, a galeria dos heróis da fé, onde na verdade o grande herói é o próprio Senhor. E Hebreus é, acima de tudo, um testemunho da fidelidade de Deus. A grande preocupação do autor era levar aquelas pessoas que haviam crido em Jesus, que eram judeus, a crescerem na sua fé, na sua disposição de viverem segundo o que Deus lhes ensinava a partir da pessoa e obra de Cristo Jesus. É um livro que fala a respeito desse testemunho de fé de Deus. Há um povo que confia no Senhor. Há um povo que confia na palavra do Senhor. Tem a ver com a igreja, e nós somos igreja. E entre tantos exemplos que nós encontramos aqui, uma autora agora menciona um episódio específico que não tem nada parecido em toda a Escritura. E eu, na verdade, nunca ouvi nada semelhante a isso, que é o episódio das muralhas de Jericó. Não é o fato das muralhas caírem, mas é o fato de como tudo isso aconteceu, como Deus agiu, o que Deus exigiu desse povo, e como eles reagiram à intenção de Deus para com eles. O povo havia andado 40 anos no deserto, saindo do Egito para chegar na terra de Canaã, que é Israel hoje. Queridos, não é um percurso tão longo assim. É um percurso pequeno. Se nós fizermos de carro, a gente faz isso, tranquilo. Mas eles fizeram isso a pé, numa região extremamente árida, seca. E eles ficaram todo esse tempo porque foram desobedientes ao Senhor, tiveram medo de entrar na terra onde eles estavam prontos para conquistar. E por causa disso, Deus disse: olha, vocês vão agora, todos os que estão aqui, serem proibidos de entrar na terra prometida, inclusive Moisés. Somente Josué, os 2 espias, que confiaram, é que iriam ter a oportunidade de entrar. O restante, nenhum deles teria vida o suficiente para entrar naquele lugar. E Deus deu a oportunidade a Moisés dele ver a terra de longe. Mas ele morre de longe ali. Ele é enterrado antes de entrar em Jericó. Isso é muito significativo, porque é exatamente a ausência de fé que esse povo teve, que trouxe juízo de Deus sobre as suas vidas por causa dessa atitude de infidelidade. É exatamente fé que Deus vai exigir deles agora, para que eles possam entrar em Jericó.
Deus faz uma consideração para eles, uma exigência que é totalmente fora de lógica. Totalmente fora de lógica. Mas o que Deus queria exatamente é mostrar para eles, e agora para nós, que qualquer impossível, qualquer dificuldade, qualquer batalha, qualquer muralha que possa existir para aquilo que nós esperamos, o Senhor pode ser vencido. Não existe nada que Deus não possa fazer a favor do seu povo. É exatamente isso que nós chegaremos ao final desse estudo e vamos perceber. E agora eles chegam na terra prometida e eles têm que entrar em Jericó. É a primeira barreira para Israel e que tinha que ser enfrentada para que eles pudessem entrar na terra. Primeiro eles tinham que conquistar essa cidade. Gente, é uma cidade, e eu fico pensando, extremamente difícil de viver. É uma cidade que fica abaixo do nível do mar. É uma cidade de um calor, de um sol causticante. E ela tinha uma parede ao seu redor. Ela tinha uma grande muralha larga, bem larga, forte. Eles tinham militares. E era reconhecido como uma barreira intransponível. Mas eles tinham que passar por aquele lugar para que eles entrassem. Eles tinham que atravessar o Rio Jordão e entrar naquela cidade. E o que Deus faz? Deus escolheu um método sem lógica militar para que tudo pudesse acontecer. Andar em silêncio, rodear a cidade calados, tocar trombetas, levar a arca junto com eles durante 6 dias. E no 7º dia, eles deveriam fazer o contorno 7 vezes, deveriam fazer as mesmas coisas com uma diferença. As trombetas seriam tocadas na hora certa e eles deveriam gritar para que eles pudessem vencer a batalha. Você fica imaginando, mas que general é esse? Mandar vencer a luta no grito. Tem até um ditado, né? Ganhou no grito. Só que ganhou no grito é uma falta de jogo de futebol. Não é uma guerra. Mas é exatamente isso que vai acontecer. João Calvino, falando a respeito desse evento, ele diz que, sem sombra de dúvida, os muros não caíram em decorrência dos gritos dos homens, mas porque o povo esperou que Deus fizesse o que lhes havia prometido. Deus queria ensinar algo. Então, vamos aprender que a fé verdadeira é aquela que confia na promessa de Deus, mesmo quando o método parece ilógico aos olhos humanos. Ser aquela ideia de que Deus diz, faça isso, e você fala, mas agora, no meio dessa situação, é isso que eu tenho que fazer? Cai de joelhos e ora. Confia. Não tente fazer no grito. Não tente conquistar na sua própria força, você não vai conquistar. Deus diz todas essas coisas na Escritura. E a Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Qual o contexto? Quando a gente entra no livro de Deuteronômio, a gente tem ali o final dos 5 primeiros livros da lei. E agora, depois da promessa da terra prometida, Moisés caminhou com o povo durante todo aquele trajeto até ali, termina o livro de Deuteronômio, e aí começa o livro de Josué, que é uma continuação. No primeiro capítulo, nós vemos Deus chamando chamando Josué, porque Moisés falecera com 120 anos. Depois de contemplar a terra prometida, a terra que Deus havia profetizado seria do povo de Deus. E agora Deus fala com Josué. É muito interessante isso. Deus falava com Moisés. Durante todo o percurso até esse momento, Deus falava com Moisés. Ele entrava dentro do tabernáculo para Deus falar com ele.
Quando Deus o separou, vocês lembram como Deus falou com ele? Diante de um evento miraculoso, qual era? A sarça queimando e não se consumindo. E a voz de Deus era ouvida e ele ouviu: tira os sapatos dos teus pés, porque esse lugar é santo. Porque o santo estava naquele lugar. E Deus disse a Moisés que ele faria o que ele fez. Era ser instrumento nas mãos de Deus. E agora Deus vai falar com Josué. E no capítulo 1 nós vemos Deus não só nomeando Josué como sucessor de Moisés, como também trazendo orientações e a motivação certa. No capítulo 1 de Josué, no verso 6, tem aquele célebre versículo onde Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. No verso 7, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Seja forte, corajoso, porque Deus vai te conduzir. Deus vai usar você para você conduzir o povo, e o povo herdar e conquistar a terra. Quando nós chegamos no capítulo 2, nós vemos Josué diante da situação pegar espias, para que pudessem ir até aquela cidade e ver como é que era aquela cidade. Opa, faz a gente lembrar do que aconteceu lá atrás, quando pela primeira vez eles estavam prontos para entrar, e Moisés mandou os espias para irem lá, e diz: vai lá e dá uma olhada, como é que é aquele povo, o que a gente vai ter que se preparar. E eles foram: nossa, eles são grandes, existe abundância lá, mas eles são fortes, e eles tiveram medo. E agora o que Josué vai fazer? Mandar espias de novo, para saber o tamanho da luta que eles deveriam ter. E quando esses espias vão, no capítulo 2 diz que o rei de Jericó ficou sabendo desses espias. Toda aquela região sabia dessa multidão de judeus que estavam andando na terra e que eles iam para a região de Canaã. Mas era um povo que vivia no deserto, que não tinha armas, que não eram cheios de pensamentos e estratégias de guerra, mas sabiam que eles estavam vindo. E quando os espias são percebidos no meio, chega nos ouvidos do rei, e ele diz, atrás deles: uma mulher os escondeu na casa dela, chamada Raabe. Essa mulher era uma prostituta. E ela vai pegar os 2 homens do povo de Deus e vai escondê-los na parte de cima da sua casa. E ali, dessa forma, eles foram protegidos e eles não foram encontrados e nem mesmo mortos. E essa mulher fez um pedido para eles. E o pedido é: olha, eu protejo vocês, mas quando vocês entrarem na terra, livrem a mim e toda a minha família de sermos mortos. E eles disseram: combinado. E aí os espias voltam. E eles não foram mortos. Chegamos no capítulo 3. O povo tem um impedimento, é atravessar o Rio Jordão. Epa, é água. É uma água que eles deveriam atravessar e que não é uma coisa de simplesmente atravessar. Trazia dificuldades. Seriam momentos de estar em situação desfavorável ao passar no rio. Lembram o que Deus fez? Põe na frente a arca e eles vão com ela na frente. E as águas do rio secam naquele lugar. E o povo passa com tudo seco. Já viram isso acontecer na história desse povo? Olha Deus repetindo e mostrando que Ele está com eles. Ele está cumprindo tudo o que é necessário. E eles passam. E agora, eles chegam ali no riacho, Jordão, que não é um rio tão largo assim, nem fundo.
eles pegam 12 pedras para que eles pudessem guardar como lembrança de que Deus estava com eles. Capítulo 4, nós vemos isso. No capítulo 5 é feita uma cerimônia onde as crianças do sexo masculino foram circuncidados e eles celebraram a Páscoa. E a Páscoa é a festa da libertação, a festa da redenção. Eles foram redimidos, eles foram libertos do Egito. E aí chegamos no capítulo 6. E aqui no capítulo 6 de Josué, nós vemos o povo diante do primeiro grande desafio, que é entrar e possuir a terra prometida. E a primeira cidade era uma cidade fortificada. Eles tinham que conquistar a cidade de Jericó, uma cidade fortificada por muros, e que já durante a história deles, eles tinham medo de entrarem ali. Uma cidade fortificada por muros. E é exatamente assim que agora a coisa começa a acontecer, e que o autor de Hebreus diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Onde está a fé em tudo isso? A primeira coisa que a gente pode perceber é que a fé aqui foi verdadeira. Ela foi uma fé que enfrentou obstáculos humanamente impossíveis. Era exatamente isso que Deus queria que eles tivessem entendido lá atrás, 40 anos atrás. E agora eles vão ter que entrar. Eles vão ter que fazer. Eles vão ter que conquistar. Se você for Josué no capítulo 6, e eu sugiro que vocês deixem aberto aí no livro de Josué, no capítulo 6, no verso 1, o texto traz uma informação muito interessante. Diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Além de ser uma terra que estava cercada, protegida, eles sabiam que o povo de Israel vinha, eles fecharam todas as possibilidades de entrar. Eles puseram certamente os seus soldados em cima daquelas paredes largas. Esses muros, eles normalmente eram feitos de tal forma, em alguns deles, que uma carroça, um carro com animais puxados, podiam andar em cima dela. Tão largo era isso, tão forte era tudo isso. Estrategicamente, Jericó está ali, localizada na parte oriental da terra, e a cidade ela era fortificada com esses muros, com os seus guerreiros poderosos, já conhecidos, que impediam os invasores de entrar. Isso aterrorizava os vigias lá atrás. Quando nós vamos no livro de Números, eles dizem, no capítulo 13, verso 28, lá atrás, quando os primeiros foram: o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Acho que nós não vamos dar conta. A cidade em si, comparativamente, historicamente falando, ela era pequena, mas ela era temível, porque ela tinha toda uma estratégia. Por causa do acesso que tinham à água fresca, e eles tinham acesso à água fresca dentro desses muros, e eles tinham estoques de comida, o povo de Jericó podia esperar o tempo passar atrás daquelas grandes muralhas da cidade. Eles estavam tranquilos. No entanto, o povo de Israel havia recebido de Deus a promessa. No capítulo 6 de Josué, no verso 2, seguinte àquele que lemos agora mesmo, diz, Josué 6:2, então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Deus está dizendo: olha, eu já dei para vocês, podem ir tranquilos. Nossa, Deus está falando, pode ir. Mas aí você olha para a muralha, é grande. Você olha para os homens, são altos e fortes. Eles têm comida, e a gente está aqui, não tem comida. Espera aí,
Como é que fica essa situação? Humanamente, Israel não tinha como vencer Jericó. Não tinha. Não havia armas adequadas. Não havia estratégia militar convincente. Não existia. Mas o que eles tinham? Eles tinham um Deus e uma promessa divina e uma ordem para conquistarem Jericó. Eles sabiam que Deus existia. Eles sabiam que Deus havia falado com Josué. Eles sabiam qual era a ordem. Entrem e possuam. Era isso que eles tinham. Mais nada. Eu fico pensando que Jericó representa tudo aquilo que parece intransponível em nossa caminhada cristã. Na nossa vida como crentes, como servos de Deus. Nós vivemos o nosso dia passando por várias dificuldades. E algumas delas, vou usar uma expressão de mineiro, nós arriamos. Nós paramos, nós estacionamos. Melhorou assim, né? Nós não damos conta de ir à frente, nós sabemos que não vamos dar conta. Nós sabemos que é algo grandioso demais, é uma grande muralha, é um grande impedimento, é algo pesado demais. Como que eu vou fazer? E eu creio que Jericó é mais ou menos uma figura disso. E o que Deus está querendo nos mostrar é que quando nós estamos diante de situações como essa, nós temos um Deus que diz assim, pode ir, porque eu já disse o que eu tenho preparado para vocês. Confiem, coloquem suas vidas nas minhas mãos, coloque a sua família na minha presença, interceda pela sua saúde. Você tem necessidade financeira, vá ao Senhor. Tem necessidade de um emprego, conversa com o Senhor. Você tem necessidade para sobreviver, para ter vida, é Deus quem dá. É exatamente isso que Deus está nos ensinando aqui, e ensinando aquele povo naquele momento. Olha, não é como aqueles outros que não tiveram fé. Agora é hora de vocês ouvirem de novo a promessa que eu já havia dado para Moisés, e agora estou dando para vocês através de Josué. Ouçam, eu já entreguei em suas mãos Jericó, a cidade inteira, entreguei o rei e os seus valentes. Eles estão vencidos. Eles não serão problema para vocês. Eu fico imaginando, será que nenhum deles que estava ali no meio daquele povo duvidou? Será que nenhum deles disse, mas será que a gente dá conta mesmo? Espera aí, essa situação é muito complicada. É mais ou menos semelhante àquilo que nós passamos em alguns momentos da nossa vida de fé. Nós dizemos, nossa, Deus diz que Ele não vai deixar os seus passarem fome. Ele não permite que Satanás nos toque. Mas eu fico com medo de tudo isso. Mas Deus fala de novo, eu sou verdadeiro e as minhas promessas, elas se cumprem. Eu fico pensando que existem algumas barreiras, queridos, que são intransponíveis para muitos de nós. E elas variam dentro da história de cada um de nós. Às vezes, barreiras que nós temos que enfrentar para viver as promessas de Deus, são pecados. Pecados arraigados na nossa vida, que nós estamos habituados a viver, que nós nos acostumamos tanto, e isso nos atrapalha na nossa vida espiritual. Pecados ridículos, mas verdadeiros, que você não se liberta deles. E que vira e mexe, você fica sentindo a sua mente preocupada, a sua consciência pesada e suja. E eu creio que muitas vezes são como muralhas na nossa vida. Eu sou de Deus, Ele me ama, Jesus veio por minha causa, Ele entrou no meu coração, Ele me deu fé, eu amo ao Senhor, tenho certeza da vida eterna, tenho certeza que Ele vai cumprir as promessas, mas eu não dou conta.
Porque existe algo que está me impedindo de desfrutar da plenitude, do amor, da graça, da alegria, daquele sentimento de paz que eu deveria estar sentindo por ser de Deus. Deus havia dado uma promessa, mas existia algo intransponível. Pode ser os pecados. Na minha vida e na sua podem ser situações espirituais, que às vezes eu mesmo me coloco. E eu fico pensando, existem irmãos, nós, povo do Senhor, que temos momentos de vida com Deus, de comunhão com o Senhor, e experimentamos certas coisas tão maravilhosas, tão lindas. Eu me lembro no início da pandemia, quando nós resolvemos que nos reuniríamos todos os dias, para que a gente pudesse ler a Bíblia, a gente pudesse compartilhar as necessidades, e nós pudéssemos orar, 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 orar. E fazíamos isso de segunda a segunda, todos os dias. E como aquilo foi instrumento de Deus para nós, e a gente fica feliz. A gente fica muito feliz, porque em meio a tudo aquilo, Deus nos sustentou como igreja, como povo de Deus. Quando nós saímos da pandemia, nós já estávamos aqui dentro, desse lugar construído. Nós saímos de um lugar que nós íamos só 1 hora lá, 2 horas, 2h30 e ficava ali. E tínhamos uma dificuldade muito grande com toda a locomoção, com isso, com aquilo. E no final de tudo, aquela barreira que a gente tinha e que a gente pensava, precisamos quebrá-la para que a gente possa ter oportunidade de crescer como igreja. E naquele momento onde a atividade nossa era simplesmente de convivência, zero, de expectativas de crescimento, zero, inclusive na área financeira. E foi exatamente o tempo onde a igreja mais teve pessoas e condições. Aí a gente passa por isso e fica alegre. Quando a gente compartilha isso com alguns irmãos, que vêm aqui, senta com a gente para conversar, eles dizem, nossa, que maravilha. Mas sabe o que me entristece? Que me faz preocupar como pessoa, como irmão na fé, como servo do Senhor junto com os irmãos, é que a gente esquece. A gente se lembra de que houve um tempo em que eu tive prazer em orar, eu tive prazer em todos os dias às 7h30 entrar na reunião, eu tinha prazer em ler a Escritura, eu tinha prazer em orar pelas pessoas que estavam doentes e pelas pessoas que chegaram até a morrer, os seus familiares, e pelas dificuldades financeiras de algum que perdiam os seus empregos, eu tive essa alegria. E hoje estamos com situação espiritual catastrófica. E aquilo que eu experimentei como verdade, como prazer, como alegria, confronto da graça de Deus para mim. A minha vida espiritual não está o meu tempo, a minha vida, o meu esforço, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Às vezes, muralhas para nós são relacionamentos quebrados. Relacionamentos que estão capengando. E nós ficamos tão angustiados com isso, e isso é verdadeiro, é angústia mesmo. Quando os relacionamentos não estão bons, o coração padece, a mente fica doente, o corpo começa a ficar dolorido em todos os sentidos, tanto emocional quanto espiritual. E aí a alma chora dentro de mim, e eu digo, não dou conta de sair disso. Como é que eu resolvo essa situação? Ela já está há tanto tempo tão desgastado, tão isso, tão aquilo, e eu não sei como eu vou transportar, como eu vou passar sobre essa muralha. Talvez a muralha sejam as oposições externas do próprio Satanás, do grande inimigo da igreja do Senhor Jesus. Eu não sei quais são as muralhas que Deus tem colocado na sua vida, mas eu posso te dizer que da mesma forma que ocorreu lá,
Nós não temos força em nós mesmos para vencer o pecado, o mundo, o diabo. Não temos. Nós não damos conta de vencer a nossa natureza. E por isso a nossa vida espiritual precisa melhorar. Nós não damos conta de vencer o mundo que fica nos oferecendo aquilo que nos afasta de Deus. E nós não damos conta de ir em contra, vencer o diabo sozinho, porque ele é forte. A não ser na graça do Senhor, essa muralha não vai cair. E eu não vou vencer. O apóstolo Paulo, ele declara de forma muito, muito evidente em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, quando ele diz: as armas da nossa milícia, elas não são carnais, não são da carne, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. É maravilhoso demais. Eu só vou poder destruir fortalezas, as dificuldades, que na minha vida são grandes muralhas, se for com armas poderosas, que são de Deus. Quando a barreira diante de nós aparece inquebrável, é hora de lembrar que o impossível é o campo onde Deus atua. Lembre disso. A hora que você percebe alguma coisa impossível para você, é o tempo de você olhar para o Senhor e saber que nesse lugar é o lugar onde Deus age a seu favor. A segunda coisa que a gente vê aqui nesse texto é que a fé, ela é uma expressão de obediência, mesmo quando o método de Deus parece sem lógica. Olha só o que Josué tem aí no registro. Por favor, alguém poderia trazer água para mim? Capítulo 6, verso 2 em diante diz: então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. Então, durante 6 dias eles fariam isso. Entendendo que a cidade não era grande. Dava para eles fazerem isso tranquilo. Verso 4. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. Grita! Ah! Aí o texto diz: a muralha da cidade cairá. E o povo subirá nela, cada um em frente de si. Ela vai cair, toda ela. Eu não vou ficar necessitando buscar um buraco, muito obrigado. Buscar um buraco para entrar, porque vai cair tudo. E onde você está, você já vai entrar na cidade. Vai ser uma derrocada violenta, completa. Não vai ficar pedra sobre pedra. Foi isso que Deus disse para eles. Uau! O plano de batalha de Josué, e que ele deveria usar, e que ele tinha que convencer aquelas pessoas, era uma coisa muito incomum. Eles não iam usar, e Deus não falou: leve armas comuns. Não é isso que vai resolver. Só que o grande general deu qual era a estratégia. E o grande general é Deus. O grande general que falou a tática que vai trazer a vitória, que vai levar aquele povo a conquistar aquela grande dificuldade, é Deus. E o grande general chegou para Josué e disse: Josué, vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, vocês vão marchar ao redor dela uma vez durante 6 dias. Ou seja, o general deu a ordem: eu tenho plano de conquista,
obedeça. Eu não me lembro se tem militares aqui, mas muitos dos irmãos já passaram pelo exército. E vocês sabem muito bem que esse negócio de patente é um negócio muito sério. Não se meta a ser arrogante em cima ou diante do seu superior. É uma coisa que tem que ser obedecida. O general era Deus. A gente até canta, né? O grande general é Cristo. Não é isso? É verdade. E ele diz, essa é a estratégia. Josué chega na frente do povo e diz, o nosso general disse, nós vamos ter que rodear a cidade durante 6 dias. Vai ser assim, vai ser a arca na frente, e na frente dela homens de batalha, que eram poucos. Depois vem a arca, e depois vem os sacerdotes, e alguns deles vão estar com chifres de carneiro, e eles vão tocar. É isso. Essa é a estratégia. Mas foi o grande general que determinou as estratégias de vitória. O próprio Senhor Deus. Aos olhos humanos, isso não fazia nenhum sentido. Não tem a menor possibilidade. Que loucura é essa? Não é algo comum, não é algo que tem lógica. E eu fiquei pensando, por que Deus determinou esse caminho? Por que Deus usou todas essas coisas? Ele determinou todas essas coisas. E eu comecei a ler sobre esse assunto, sobre aqueles que fazem interpretação textual. E eu consegui encontrar várias coisas que eu concordo. Por exemplo, Deus determinou esse caminho para que Ele pudesse magnificar o seu próprio poder. Para que Ele pudesse ser exaltado em sua própria força. Não na força das armas, mas na força de Deus a vitória. Essas são uma das razões. Outra razão de Deus dar essa estratégia foi para colocar a honra sobre a arca, que deveria estar ali. A arca, irmãos, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Então, quando eles passam com a arca durante aqueles dias ali, eles estavam dizendo para todos eles, que eram o povo de Deus, como também para aqueles que estavam lá dentro daquela fortaleza, Deus está conosco. Deus está presente e é na força dele que nós estamos indo. E nós temos um profundo respeito e honra a Deus. Sacerdotes que deveriam fazer isso. Teve outra razão. Foi para provar a fé, a obediência e a paciência daquele povo. Por que tem que ser 6 dias mais um? Por que ele não faz logo? É interessante, Deus exercita a paciência deles. Mais do que isso, exercita a obediência deles. Você vai no primeiro dia, vai estar sol, é quente pra caramba, vai estar assim, vai ter assado, mas é dessa forma que vocês vão, façam isso, e diz o texto que é: ninguém pode falar uma palavra, todo mundo calado. A gente não vai assim conversando, trocando uma ideia, pensando em algumas coisas, trocando assuntos. Só quando chegar lá, a gente vai ter que fazer aquilo. Ah, esse aí está caindo, sua sandália está frouxa. As pessoas são assim, né? Quando elas se comunicam, elas perdem a atenção. E Deus diz, a atenção é para aquilo que vocês vão fazer. Vocês estão obedecendo o que eu estou mandando você fazer. Deus estava testando a fé deles, a paciência deles, a obediência daquele povo, para ver se eles observariam o preceito que Deus havia dado. E o preceito é política humana? Não tem nada a ver. Pelo contrário, é um preceito tolo de obedecer, estranho, em acreditar numa promessa, uma probabilidade, que aos olhos humanos é algo impossível de ser cumprido. Essa é a grande verdade. E assim, pela fé, não pela força, os muros de Jericó caíram. Mas eu acho que Deus estava mostrando mais alguma coisa aqui. Eu creio que foi para encorajar a esperança de Israel.
com referência às dificuldades que eles haveriam de enfrentar depois de entrar e conquistar Jericó. Jericó era o primeiro desafio. Jericó era a primeira situação difícil que eles tinham que enfrentar. Não era a maior era o todo. Mas nessa primeira, Deus já estava colocando no lugar certo a esperança correta na mente e no coração daquelas pessoas. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades da vida e a gente pensa que a dificuldade é aquilo é a coisa mais importante. E a gente esquece que atrás de uma dificuldade vem muitas outras. Ontem uma pessoa usou essa expressão. Estávamos, eu e Kátia, um casal conversando, e eles estavam dizendo de uma situação difícil, eles disseram, é igual o ditado que diz, que a coisa ruim nunca vem só ela, tem outras coisas que vêm junto. Tem um ditado que fala algo semelhante a isso, eu não estou usando as palavras idênticas. O mundo diz isso. As dificuldades aqui só estavam começando. Os muros mais fortes e altos não podem resistir ou não podem resistir à onipotência, ao poder excelso do soberano Deus. O que Deus estava dizendo é que eles não precisavam lutar, eles não precisavam temer, porque Deus lutava por eles. Sejam obedientes e Deus vai lhes dar todas as vitórias que você precisa na sua vida. Creia no que Deus tem falado na Escritura para você, querido. Você está vivendo situações e vai viver na sua vida situações. E a que você está vivendo hoje não é a última. Provavelmente vem muitas ainda, mas creia no Senhor, obedeça a sua palavra, creia na sua promessa, submeta-se ao poder soberano de Deus, e Ele é quem vai lhe dar as vitórias sobre as muralhas que você tem que transpor. Era isso que Deus estava dizendo aqui para esse povo, é exatamente isso que Deus está falando para mim, e está falando para cada um de nós que ouve. Eu acho interessantíssimo aqui a questão das trombetas serem tocadas. Pastor Jairo talvez pudesse falar para nós muito melhor desse assunto, e certamente ele sabe a respeito dessas trombetas de jubileu, de chifre. Gente, há um tempo atrás, eu vi um vídeo de um colegiado de homens tocando trombeta de chifre de carneiro. É um barulho ensurdecedor. É um negócio absoluto. Quando toca, você ouve muito longe. E é uma coisa poderosa, é uma coisa diferenciada. Hoje eu até pensei em passar alguma coisa aqui. Depois falei, não vai dar certo esse negócio do culto. Tem um vídeo sobre isso. Veja lá, você vai falar, puxa, esse negócio é poderoso. Mas eram só 7. Mas era suficiente. Sabe por que eles usavam essa trombeta de júbilo? Você encontra isso lá em Números 10:10. Era tocado esses instrumentos para convocação do povo, para ir na presença de Deus, com humildade, na certeza de que Deus os recebe. Na certeza de que Deus vai agir. Na certeza de que aquele encontro com Deus é um encontro poderoso. Deus mesmo estava dizendo nos longos toques dessas trombetas, diz o texto, que eles devem tocar notas longas. E eu creio que deve ser aquele que vai longe, não para, e vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora. É mais ou menos o povo que ama ao Senhor, vendo Mateus capítulo 24. Quando Jesus é ressurreto, Mateus 24, com um texto profético, fala que quando Jesus estivesse sendo recebido na glória, os portais dos céus haveriam de abrir, e as trombetas tocadas, e eles em alta voz diziam, entradas eternas,
abram as portas para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui. Nós estamos anunciando o ato do Deus da Glória. Quando eu confio em Deus, quando eu oro na presença de Deus, eu aguardo a resposta de Deus. Eventualmente, quando estamos no gabinete conversando com pessoas, e essas pessoas têm problemas, e todos nós temos, isso é natural, e buscar ajuda também é. Mas é muito comum a pessoa, eu digo, olha, eu vou ser seu amigo de oração, vou estar orando por você diariamente, eu quero que você interceda, creia no Senhor, leia a Escritura, dependa de Deus, Ele vai trazer respostas para isso. E vira e mexe, Deus age poderosamente, e alguma coisa que era totalmente impossível, era um marido assim, era uma mulher assada, era um filho desobediente, era aquilo, e muda. E aí a pessoa volta e diz, olha, mudou. O marido mudou, a mulher mudou, o vizinho mudou, o filho mudou, a mãe e o pai mudaram. Aí eles disseram assim, o que será que aconteceu? E eu pergunto, você orou? Orei. Pois então. Você orou com expectativa? Você anunciou aquilo diante de Deus? Senhor, cuide disso, tenha misericórdia, somente o Senhor pode vencer essa situação. Eu não dou conta de dar mais nenhum passo. E nem tenho coragem, não tenho motivação, não tenho ânimo. E até para orar para o Senhor está difícil agora. E aí acontecem as coisas, e depois a gente pergunta, o que será que aconteceu? Aí eu te digo, Deus ouviu a sua oração. Deus age. Deus traz vitórias. Deus nos coloca depois dos muros e Ele quebra os muros, não nós. E nós precisamos crer nisso. E precisamos ver isso. E precisamos nos alegrar diante de Deus. Era isso que Deus queria daquele povo. O que nós vemos aqui nesse teste de fé? Que obedecer quando não entendemos plenamente o que Deus está mandando fazer. Tem alguns momentos que eu falo, mas não é possível, é só isso que Deus quer que eu faça? Pô, Deus disse que é isso. Queridos, a fé bíblica não é a fé na fé. Eu creio, por isso que eu creio vai acontecer. Não, não é fé na fé. A fé no objeto na fé. Eu creio no Deus que faz, e não simplesmente porque eu tenho fé nele. Eu creio no Deus que pode, no Deus que é gracioso, justo, poderoso e me ama. A fé bíblica é a fé no caráter, na promessa de Deus. Eu sei que Deus tem uma promessa sobre isso. Então, por causa disso, eu oro. Por causa disso, eu ajoelho e peço ao Senhor. E por causa dessa fidelidade de Deus, eu me atrevo a estar na presença dEle e esperar com confiança. E isso sim é fé. Fé no caráter de Deus. Fé nas promessas de Deus que são baseadas e cumpridas por causa da fidelidade dEle e do caráter dEle. Essa é a fé que Deus deseja de nós. Quando o Salmo 119 fala a respeito da palavra, é um salmo maravilhoso. Vale a pena você ler ele hoje antes de dormir. Viu? Pode ler. Tem um texto lá que a gente fala normalmente de cor, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As palavras de Deus, elas iluminam a minha vida. Elas dizem, anda por aqui, olha a pedra aí, pula aquela, olha o buraco, sai dele, parará, parará, parará. É luz para os meus caminhos. Eu tenho que acreditar nisso. O povo de Deus teve fé e obedeceu, porque eles sabiam em quem eles criam, o Deus verdadeiro. Irmãos, quando Deus nos chama para agir segundo a sua palavra, ainda que o mundo chame de loucura, e não compreenda o que Deus está dizendo que devemos viver, e digam, vocês são exagerados, vocês
são loucos, vocês creem nesse Deus e nessa promessa? Como isso pode acontecer? E eu olho para a Escritura e vejo ela se cumprindo, vejo as promessas de Deus, a minha alma regozija nisso, espera nisso, e o mundo diz é loucura, e nós obedecemos com reverência, confiança e experimentamos vitória, porque Deus é Deus, e Ele é nosso Pai. A outra coisa que o texto nos mostra claramente é que a fé verdadeira, ela aguarda, ela espera até que Deus cumpra a sua promessa. Quando a gente tem fé, a gente tem algo que Deus nos dá para vivermos praticando essa fé. O povo esperou que Deus fizesse o que havia lhes prometido. Olha, eu vou dar para vocês o rei, vou dar para vocês vitória sobre os soldados, vou dar para vocês, como havia prometido, a terra. O povo não derrubou as muralhas por força física, mas esperando em Deus. Mas não era uma espera passiva. A ideia que muitas vezes a gente tem de esperar é, eu vou orar e vou aguardar. É interessante porque Deus disse que a nossa espera era uma espera que deveria ter alguns comportamentos de obediência. A espera é caminhar segundo a obediência que Deus tem para a circunstância que eu vivo. É um problema entre pessoas que você está enfrentando? É problema consigo mesmo, com o seu coração? Pelas suas angústias? Qual é o problema? Não importa. O que Deus quer é que você nesse momento seja alguém que espera no Senhor. E não é uma espera passiva, é uma espera perseverante, obediente, que faz o que Deus quer que você faça e cheia de certezas de que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos promete. Não é uma expectativa passiva, é ativa. Ó, Senhor, me dê ânimo. 10 horas da manhã. Dá para ficar mais 5 no travesseiro. Não é isso. Deus, eu estou precisando de um trabalho. Eu estou sem serviço. E aí você ora, ô Senhor, me dê um serviço. E chega às 5 horas da tarde, passou o dia, e você não tirou a bermuda, nem o chinelo do meio dos dedos do seu pé. Para com isso. A Bíblia diz que o homem, ele come do seu trabalho, porque Deus abençoa o seu trabalho. Bem-aventurado é o homem, diz o Salmo de número 128, que teme ao Senhor, do trabalho de suas mãos ele vai comer. Se mexa, cara, faça o que Deus tem te ensinado. A espera cristã, ela não é passiva, ela é obediente, mas ela é ativa. No capítulo 6 de Hebreus, no verso 12, esse texto é maravilhoso e a gente já passou por ele. O texto diz assim, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Não seja preguiçoso, mas seja alguém que pela fé e pela paciência vê as promessas de Deus se cumprindo. Mas não seja preguiçoso. Esperar no Senhor não é perder tempo. Esperar no Senhor, anota essa informação, é você alinhar o seu tempo com o tempo de Deus. Só que nós somos imediatistas. E nós pensamos e imaginamos que tudo tem que acontecer do jeito que a gente imagina que deve acontecer. Parece como 2 adolescentes quando estão namorando. É muito engraçado adolescente namorando. Muito engraçado. Para não falar que é trágico muitas vezes. Mas vamos lá. A menina, ela imagina, hoje é sábado, ele vem aqui na minha casa, vai chegar às 7 horas, 7:30 da noite, e
tal, e vai ser muito bom, ele vai ter tomado banho, ele vai estar cheirosinho com perfume, a gente vai ter um tempinho, a gente vai poder comer uma coisa boa, a gente vai conversar, a gente vai namorar e tal, e ele vai trazer uma flor para mim. E aí, ele vai, de banho tomado, cheirosinho, legal, tem conversa, mas cadê a flor? Eu tinha uma expectativa muito grande pela flor, ele não me trouxe uma flor. Não adiantou tomar banho, ficar cheirosinho, ter uma boa conversa, namorar. Faltou uma coisa, o que eu queria era uma flor. E eu acho que tem muita gente que quer conviver com Deus como um adolescente namorando. Eu tenho uma expectativa, e eu não pergunto para Deus, é a sua expectativa? É a sua promessa, Senhor? E aí eu começo a brigar com Deus. Deus, eu já orei 10 vezes, 20 vezes, 3 anos, 50 anos. Abraão e Sara foram ter um filho com 90 anos ela e ele 100 anos de idade. E eles não pararam de esperar. Por quê? Porque Deus queria exigir deles fé. Esperem. Quando nós estudamos aqui o exemplo de Abraão, no livro de Hebreus, no capítulo 11, ele é um dos heróis da fé. Nós vimos que o que é enfatizado ali é, ele esperou com esperança. Ele esperou pacientemente, ele aguardou em Deus, ele sabia que Deus era verdadeiro. Isso é fundamental, queridos. Esperar no Senhor não é perder tempo. Esperar no Senhor é alinhar o meu tempo com o tempo de Deus. Não Deus com o meu, mas o meu com o dele. E por último, a fé é o caminho para a vitória. Sem fé não existe vitória. A Escritura diz que sem ela não existe salvação. As muralhas de Jericó caíram como símbolo de uma vitória espiritual. Deus conduzindo o seu povo a uma herança prometida. Canaã, a terra prometida, que é o símbolo do céu. Tudo isso apontava para aquilo que nós temos que aguardar no futuro. Lá em 1 Pedro é dito, puxa, mas Deus está demorando, a cumprir. E os incrédulos ficavam dizendo para o povo que cria, e dizendo, mas ele falou que vinha, aí já passou tantos anos, ele veio, e passava mais um ano, ele não veio. E aí a resposta é, para Deus, um ano é como? 1000, e 1000 como um. A métrica é de Deus. A vitória vem do Senhor. Ela vem no tempo, mas ela vem. No Evangelho, Cristo é aquele que derruba as muralhas do pecado e da morte. Abram, por favor, comigo em Efésios 2, verso 14 ao verso 16. Efésios 2, 14 e 16. E o texto diz assim, porque Cristo é a nossa paz. De 2 povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Cristo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ele derrubou a parede da inimizade. Querido, o que Deus estava nos ensinando era essa parede que o Senhor derruba. É essa parede que impede da gente ter paz com Deus. Muitas vezes nós nos desgastamos tanto com as dificuldades, com as muralhas, que a nossa vida perde o sentido. E eu deixo de agir e viver com fé, e de desfrutar de todas as alegrias que é a fé cristã.
gera na vida daquele que crê. Cristo é aquele que derruba as muralhas do pecado e da morte. Quando enfrentamos tentações, quando enfrentamos opressões espirituais, quando enfrentamos medos, não é a nossa habilidade que nos livra, mas é o poder de Deus operando através da fé que Ele nos dá. É tão somente pela fé, e lembre-se disso, é tão somente pela fé que nos livramos da tirania do diabo, diz Calvino. Exatamente assim. Ele diz, e fazemos esborroar todas as fortalezas do inferno, arrebentar todas as fortalezas do inferno. Viva cada dia que Deus te dá, crendo que em Cristo as muralhas cairão no tempo de Deus. Creia nisso. Seja alguém que tenha a esperança, porque Deus lhe dá. Jericó nos ensina que a vida cristã, ela é marcada por obstáculos, que só podem ser vencidos por Deus, pela fé. Uma fé que enfrenta impossibilidades, uma fé que obedece mesmo sem entender, uma fé que espera com paciência e que confia no poder de Deus para dar a vitória. Foi isso que nós vimos agora. Como os muros caíram para Israel, também cairão as fortalezas espirituais que nos impedem de avançar na vida cristã. Qual é o Jericó, ou a Jericó, que você enfrenta hoje? Coloque-a diante do Senhor e marche com fé e esperança. Deixa isso se tornar verdade na sua vida. Alegre-se no Senhor. E lembre de 1 João capítulo 5, verso 4, que diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar, vamos colocar de pé. Ó bondoso Deus, de toda graça e misericórdia. Ó Deus, nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. E confessamos que por muitas vezes, diante das lutas que nós estamos vivendo hoje, nós temos nos perdido, Deus. E temos ficado cada vez mais cansados. E temos ficado, Deus, às vezes sem esperança. Mas humildemente nós queremos estar na Tua presença para confessar isso e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos olhos para ver na Tua palavra esses ensinamentos. E que essas verdades entrem no nosso coração para que nós estejamos vivendo com fé, com esperança. De que as promessas do Senhor, elas se cumprem, as muralhas são quebradas. Porque o Senhor as quebra. Ó Deus, o Senhor está permitindo muralhas na vida de cada um de nós que está aqui. E nós queremos humildemente colocar essas muralhas na Tua presença e pedir ao Senhor, ó Deus, dê-nos vitória. Tenha misericórdia de nós, Pai. E não permita que estejamos vivendo, olhando para essa muralha e chorando diante dela, como se fosse intransponível. Ó Deus, não permita que estejamos assim, nos esquecendo da Sua soberania, do Teu poder que está acima de todas as coisas. Mas dê-nos a certeza de que o Senhor é poderoso e é capaz de fazer exatamente muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Dê-nos essa fé, Pai. Dê-nos essa atitude. Ó Deus, essa atitude de dia após dia chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, nos dê vitória disso.
E se não for naquele dia a vitória, que possamos chegar no outro dia e dizer da mesma forma: Senhor, eu creio nas tuas promessas e eu estou aqui orando mais uma vez, como esse povo fez dia após dia. Faça de nós, ó Pai, um povo obediente às tuas palavras. Faça cada um de nós um povo paciente e humilde diante do povo, do Deus que é nosso Salvador. O Senhor conhece as dificuldades de cada irmão, as minhas. E nós queremos humildemente colocar isso na tua presença, pedindo que o Senhor nos dê vitória. É claro, para a nossa alegria, mas acima de tudo, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração que o fazemos, ó Pai, em nome do grande general, que é o seu Filho. Em nome dele é que nós oramos, Pai. E nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.